Cantei, pessoal. Não. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção. De novo. Aparece na live de pessoal. Já fez chamada? Chamada? Você acabou de falar aí. A dele. Mas a dele, né? Na última hora eu havia passado algumas questões e comecei a explicá-las. Onde nós paramos aí? Tá número 1. Não. Não, responde ele. A 2, qual que é a pergunta? Oi? Qual que é a pergunta da 2? Cria um tanto de burocracia aqui. Como foram denominados os discípulos de Aristóteles? Como foram denominados os discípulos de Aristóteles? Peripatéticos. Fala pro cara jogar todo mundo. Faz um favor aí. Olha aqui, isso aqui é a Bíblia. Peripatético significa, na tradução do grego, aqueles que filosofam caminhando. Pega não. Então, Grande, ó. Então, peripatéticos são aqueles que filosofam caminhando. Aristóteles desenvolvia o seu pensamento junto aos seus discípulos, dando volta nos jardins do Liceu. O Liceu é a escola filosófica de Aristóteles. O antigo templo dedicado ao deus Apolo. Apolo, isso, por isso Liceu. Apolo era o deus da razão, da ordem, da música. Era Apolo que puxava a carruagem do sol no céu. Próxima questão. Como era dominada a escola de A escola de Aristóteles era chamada de Liceu. Os discípulos peripatéticos, porque filosofavam caminhando, dando um rolê nos jardins de um antigo templo dedicado ao deus Apolo, que agora tinha se tornado uma escola. Então não era em sala de aula, com os discípulos sentadinhos ouvindo o mestre. Era dando um rolê e trocando uma ideia. Era assim que eles... Oi? Liceu. Liceu, isso. Liceu. Era um antigo templo dedicado ao deus Apolo, isso, deus da razão, da ordem, da música, que puxava a carruagem do sol, do céu. Próxima questão. Qual é a origem do conhecimento segundo? Professor, isso aí já é a resposta? 2, 3. Qual que é a pergunta? Qual é a origem do conhecimento? A onde respondi ela passada. Qual é a origem do conhecimento segundo Aristóteles? Origem do conhecimento. Todo conhecimento inicia-se com 5 sentidos, ou seja, com as sensações. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Tudo que a gente conhece ou porque viu, ou porque ouviu, ou porque sentiu o cheiro, ou porque sentiu o sabor, ou porque tocou. Ninguém conhece algo que não tenha experimentado com os 5 sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. É dos sentidos, das sensações, que nós formulamos o conceito. O que é o conceito? O conceito é o conhecimento. Próxima questão. Diferencia o método indutivo e dedutivo. Método indutivo e dedutivo. O método indutivo é um método de conhecimento que vai do particular para o geral. Um exemplo.
Eu analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Eu fiz várias experiências e análises particulares. Que conclusão geral posso chegar a partir dessas minhas análises particulares? Todos conduzem energia. E todos eles têm o que em comum? Energia. Conduzem energia. Não, todos que eu falei, qualquer característica em comum. Todos metais. Todos são metais. Então os metais conduzem energia elétrica, é a conclusão que eu chego a partir de experiências particulares. Essa é a indução. De conhecimentos particulares eu chego a um conhecimento geral. Eu analisei o japonês, percebi que o japonês tem? Outro japonês. Outro japonês. Aí eu analisei um monte de japonês em particular. Eu chego a uma conclusão geral. Todo japonês tem? Foi grande. Analisei um africano. Percebi que o africano tem? Analisei outro africano. Um monte de africano que eu analisei, eu cheguei a uma conclusão geral. Qual a conclusão geral que eu posso chegar? Ele é negão. Todo africano tem? Então esse é o método indutivo. De conhecimentos particulares você chega a uma conclusão geral. É o inverso da dedução, o método dedutivo. Aqui é indução e ali é dedução. Não, todo africano tem fome. A dedução é o contrário, você vai do geral para o particular. Todo ser humano é mortal. Vocês concordam com essa afirmação? Sim. Todo mundo que tentou provar o contrário não sobreviveu. Apesar de que alguns seres humanos quase derrubaram essa teoria de que todo ser humano é mortal. Alguns aí que estavam já a ponto de mostrar, de provar o contrário, de que nem todo ser humano é mortal. A Rainha Elizabeth, por exemplo, ela que tinha vivido com os dinossauros, morreu ano passado. Mas ainda tem uma galera aí que está fazendo hora extra no planeta e está quase tentando também, né? Silvio Santos, quem mais? Ana Maria Braga. A galera aí que já passou da hora de partir dessa para outra, né? Todo ser humano é mortal. É geral, porque é todos. Sócrates é um ser humano. Aí eu chego a uma conclusão particular. Se todo ser humano é mortal, se o Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é Ser humano. ser humano, eu falei que ele é. Todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Qual é a conclusão que pode chegar? Então Sócrates é mortal. Ele era. Perceberam a lógica aí? É a lógica dedutiva, a dedução. Todo japonês tem. Oi, puxar. O Tanaka é um japonês. Verdade. Logo o Tanaka. Sim, puxado. Quem que é Tanaka? Todo africano tem. Sangue. O Negueba é um africano. Logo o Negueba tem. Negritude. Então você pega do geral e chega a uma conclusão particular. Esse é o método dedutivo, é o inverso da indução. A indução você vai do particular para o geral, e a dedução do geral para o particular. Compreenderam? Alguma dúvida sobre a diferença entre os dois métodos de conhecimento? Então, próxima questão. Explica o essencialismo. Essencialismo de Aristóteles. O essencialismo diz que a essência
determina a existência. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que todo mundo nasce com uma natureza e deve viver conforme a sua natureza. Todo mundo tem uma essência e deve viver conforme a sua. Se eu nascer pobre, então vou ter que morrer pobre. Não é bem assim. Isso é um acidente para Aristóteles, não é parte da essência, não é substancial. Se ser pobre ou ser rico é um acidente. Ser feio ou bonito é um acidente. Ser gordo ou magro é um acidente. Então eu ia falar uma coisa. Você sair daqui da escola for atropelado e perder os braços e as pernas, é um acidente. Sua essência continua a mesma. Você nascer pobre é culpa do seu pai, você morrer pobre é culpa sua. Agora tem algumas coisas que são da natureza ou da essência. Por exemplo, você nasceu um ser humano do sexo masculino. Então, isso faz parte da sua essência. Oi? Mas o que você tem? Nessa perspectiva, por exemplo, você não pode mudar. Porque faz parte da sua essência, a sua constituição biológica é natural. Então você tem que viver conforme a sua natureza. Para o Aristóteles, lembrando bem. Sim, Pedro, eu tenho que respeitar a tua opinião, eu não falo nada, eu falo nada, então pode respeitar a minha. Depois os religiosos vão pegar essa perspectiva. A galera religiosa vai pegar essa perspectiva para poder justificar. Por exemplo, eles vão falar o seguinte: órgão excretor não reproduz. Ou seja, o ais de copo, o fiofó foi feito para cagar. Não para entrar. É a essência e a natureza do ânus. Só que isso é extremamente problemático. O ser humano não foi feito para voar. Não faz parte da essência da natureza humana voar. Mas o ser humano... A nossa arcada dentária não é uma arcada dentária de carnívoro. Mas nós comemos carne. E aí? Não faz parte da nossa essência, mas a gente faz. Então como é que funciona? A gente tem que viver conforme a essência, a natureza ou não? Por que algumas coisas que é contra a natureza pode, outras coisas que é contra a natureza não pode? Se a mulher nasceu com útero, ela é obrigada a ser mãe? Segundo essa lógica aqui, sim. Você tem que viver conforme a sua natureza. Você nasceu com essa natureza, o homem tem que usar o pênis numa vagina para a reprodução. Essa é a lógica do essencialismo. Você nasceu com a essência, com a natureza, você tem que viver conforme a sua essência e a sua natureza. A essência e a natureza determina a existência. Nessa perspectiva. Pronto? Então, se você nasceu com a natureza, você tem que viver conforme a sua natureza. Você não pode mudar a sua natureza. O problema é que o ser humano, de todos os seres da natureza, é o que mais modifica a natureza. A sua própria natureza, olha. E a natureza então, o ser humano nasce com sexo e troca de sexo. Ele nasce com características de um animal herbívoro, porque a nossa arcada dentária é para comer vegetais, mas não comer carne. E por que a gente assa carne? Justamente porque a nossa arcada dentária não é para comer carne. A gente tem que assar ela para nós conseguirmos mastigar e conseguir digeri-la. Mas é ruim carne de boi. É ruim carne de boi. Para animal não é. O leão acha uma delícia. Porque a arcada dentária dele é própria para aquilo. O estômago dele é próprio para aquilo. Ele é burro, ele não sabe.
Pra ele é gostosa daquele jeito, é apetitosa daquela maneira. Para nós é que não é, por quê? Porque o nosso paladar ele não foi feito para comer. Aí a gente tem que fazer o quê? Tem que caçar, colocar sal, tempero. Ah, se uma carne só e comer ela sem tempero nenhum. O ser humano ele modifica a natureza. A sua própria e a do mundo à sua volta, né? Próxima questão. Qual que é a pergunta? Explique o essencialismo aristotélico. Essencialismo é isso aqui, né? Não, explique o Ilemorfismo. Isso é muita coisa. E lê em grego a matéria. Ô, nós, deixa eu ver. Morfismo é forma. Tudo que existe é composto de matéria e forma. Lego, capita. Qual que é a matéria da mesa? Madeira. Tem parte também, ferro, né? E a forma da mesa? Qual que é a forma dela? A forma é quadrada. Aqui é retangular, né? A forma geométrica. Agora a forma essência. Qual que é a essência da mesa? O que faz a mesa uma mesa, diferencia a mesa de todos os outros seres? Que essa vez da esposa até pra colocar apoio a cada vez escrever. Ó, para que sim. É o propósito dele. O que faz da mesa e diferencia a mesa de todos os outros seres? Que ela é uma mesa. Tem um monte de objeto que você usa para escrever também, né? Tem que ser uma coisa que é só mesa aqui. Ela tem a personalidade dele. É uma coisa que é mais fácil a gente chegar nessa conclusão. O ser humano, por exemplo, qual que é a matéria do ser humano? Prima. Qual que é a matéria-prima do ser humano? Nós somos feitos de quê? Carne e osso, células, átomos. Essa matéria. E a forma do ser humano? Aí, ser humano. Braço, perna. É membros. Água, fogo, membros. A fórmula do ser humano é. Mas o ser humano, por exemplo, não tem braço. Braço e perna. Ele não é ser humano? Ele é. O ser humano que não tem perna. Ele não é ser humano. Sabe? Então a forma do ser humano é aquilo que faz o ser humano ser humano. O que faz o ser humano ser humano diferencia o ser humano de todos os outros seres? Uai, a sexualidade. Não, porque vai ter Sexualidade, consciência. todos os animais têm sexualidade. É que a consciência. Olha, Ele vai ter consciência das coisas. é a inteligência, né? Ah, não, A inteligência diferencia de todos os outros seres. Então isso é o lemorfismo. Tudo que existe tem matéria e forma. Matéria é o material do que a coisa é feita. Forma é a essência. O que faz um ser o que ele é, o diferencia de todos os outros seres. Próxima questão. Permanente e transcendente. Para Platão, a verdade a verdade é transcendente. Isso significa que a verdade está no além. Esse além ele chama de mundo inteligível, o mundo das ideias. Consciência de quê? Mundo das ideias. Isso. A verdade não está nesse mundo aqui. Esse mundo aqui é um mundo de ilusão. A verdade está no mundo. Comprovou. Por que ele disse que esse mundo é de ilusão? Porque aqui tudo é passageiro. Francisco não olha. Você se engana, você se engana. Tudo aqui é luz. Por isso que é um mundo de ilusão, de aparência. Não, tá vindo.
É um mundo passageiro, efêmero. Você está aqui, Não, você não está mais. Então, a verdade não pode estar aqui, porque sempre vai estar lá. Não é a verdade. Já o Aristóteles vai dizer que a verdade ela é imanente, ou seja, está nas coisas. Só rola Mas a verdade está além da aparência. A verdade está na essência. A aparência muda. A essência não muda. A essência que faz de um ser o que ele é. Se um ser perder a essência, ele deixa de ser quem ele é. A aparência do ser pode mudar e ele continua sendo o mesmo ser. Vocês, por exemplo, desde que nasceram até hoje mudaram ou não? Continua igualzinho como vocês nasceram. Mas vocês continuam sendo a mesma pessoa, não continuam? Ou não? Você é uma outra pessoa. Você não é o mesmo que nasceu. Você já é um outro ser. A aparência mudou, mas sua essência não. Qual que é a sua essência? O que faz de você quem você é, diferencia de todos os outros seres? Sua cabeça? Mas você tinha a mesma cabeça, o mesmo pensamento quando você era bebê? Depende do que você está perguntando agora. Tem uma coisa que você tem que é a mesma desde que você nasceu. A cabeça. É mesmo, hein? Olha, essência. Qual que é essa essência? Que não mudou desde que você nasceu, é a mesma. A pessoa. Vai ficar com você do mesmo jeito até você morrer. É uma coisa que é única em cada um de nós. Olha? Para quem se acredita em alma, pode ser a alma, né? Mas na biologia, o que é aquilo que faz de você quem você é? Você tem desde a eficácia até que morre. Mas ajuda. DNA. Entendi. É o mesmo da hora que você nasce até que você morre. E é um DNA único, diferente de todos os DNAs. Próxima questão. Aí, ó. Leia. Vai fazer festa também, Fábio, né? Vai, eu vou Explique a teoria do ato e potência de Aristóteles. Tudo que existe, existe em ato e potência. Decorou. Ato, chega aí, ó. Ato é tudo aquilo que a coisa é no momento. Potência é tudo aquilo que a coisa pode virar. A árvore é árvore em ato. Em potência, o que a árvore pode se tornar? uma floresta. Uma floresta? Uma árvore vira uma floresta? Pode pegar a semente dela e plantar, mas... Bota um pouquinho pra Aí cai a semente. Então, mas ela vai formar uma floresta só de árvore. Porque a floresta é um monte de árvore diferente. Então, Mas numa árvore. A árvore é árvore em árvore. Em potência. O que uma árvore pode se tornar? Uma mesa, uma cadeira, papel, caderno, lápis. O ouro é ouro em água. Em potência, o que o ouro pode se tornar? Joias. Uma joia, um brinco, Na corrente. uma corrente, Um anel. Você é um menino de ouro. O Pedro é um menino de ouro. Em potência, ele pode fazer o quê? Ele não, os caras. Porque sabe que você vai trazer?
O padrão é forte. Vem cá, vem cá. Então, eu só tomo na sexta-feira café. Café da manhã? Você prefere você na cafeteira do padrão é forte? Vocês agora em ato. Em ato. Vocês agora Eu vi sim também. são alunos. Em potência, o que vocês podem se tornar? Professor, empresário, advogado, médico, nóia, traficante, né? TikToker, YouTube, médica. Não, e ato, vocês são alunos. Em potência, vocês podem se tornar tudo aquilo que vocês lutarem aí pra ser, né? Tá entendendo a teoria do ato potência? Ato é tudo aquilo que uma coisa é no momento, potência é tudo aquilo que a coisa pode se tornar. Próxima questão. Dominique tivesse assim, dá pra isso. Próxima questão. Próxima. Diferencia substância de acidente segundo Substância de acidente. Eu quero assistir. A substância é a essência de um ser. Queria saber o que é diferente. A essência é aquilo que faz de um ser o que ele é, diferencia o ser de todos os outros seres. Acidente é a aparência. A aparência é aquilo que muda, mas não faz com que o ser deixe de ser o que ele Eu te mostrei o Borges. A sua aparência. A sua aparência, a aparência de todos nós aqui é um acidente. Claro que alguns mais acidentados do que outros, né? Eu vou fazer uma pegadinha desse aqui. Mas é um acidente. É um acidente por quê? Porque ela muda. Vou fazer uma pegadinha desse. Fica velho, né? Envelhece. Vai mudando. Você sofreu um acidente na porta da escola, perdeu os braços e as pernas. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, sua aparência vai mudar. Você não vai andar. E eu sofri um acidente, inclusive está fazendo aniversário. Perdi minha sobrancelha. Tem cicatriz aqui na minha testa. Foi comer areia, né? Regaçou na cara, bati no Foi poste. comer areia. Vou chorar, né, papai? Dormi no volante, estava sem cinto de segurança. E regacei minha cara no para-brisa. No carro. Então, sofri um acidente. Volante? Minha lataria, minha maneira mudou. Mas, e por isso eu mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa. Só o que mudou foi a minha aparência. Minha aparência é um acidente. No meu caso, um acidente literal, né? Porque minha cara é acidentado. Então, essa é a teoria da substância do acidente. A substância é a essência. Acabou, hein? É aquilo que faz de mim quem eu sou. Pela biologia, minha essência é meu DNA. É único. É o meu DNA que faz que eu seja. Apesar de que hoje isso dá BO, né? Porque a ciência desenvolveu a possibilidade de fazer clones. Um clone é uma pessoa geneticamente idêntica, o mesmo DNA. Será que uma pessoa que tem o mesmo DNA que você é você? Não. Ela tem as coisas assim. Só eu tenho o O irmão gêmeo é o mesmo? Não. Não, seu DNA é diferente. Só é parecido. DNA é Se a diferente. pessoa for do outro universo. Cada um tem seu DNA, mas não tem o universo. Mas o clone é o mesmo DNA. Um clone é o mesmo DNA. É geneticamente. O Eduardo falou que em outro universo ele pode ser gay. Pode. No universo paralelo, ele pode. Você pode ter feito todas as escolhas. Mas é o mesmo DNA? É? É o mesmo DNA? Não é não. Depois de outro universo? No universo paralelo, você pode não ter nascido. Você pode ter nascido com o mesmo DNA, porque você nasceu, né?
E aí, E se você não tiver. em momentos específicos, aí você faz escolhas. Ih, bagulho já tá Cada escolha que você faz na sua vida, Alguém nesse quer a momento, é um universo paralelo Sociologia, possível. depois é Aí no outro universo eles fez a outra escolha. No matemática. outro universo ele veio com essa. Por exemplo, nesse universo que você escolheu vir para hoje, pode ter um universo, né, concorrendo paralelamente a esse, vocês não vieram. Vocês estão fazendo outra coisa em outro lugar. De rocha, da outra. Ah, Tem um universo paralelo, olha o seu pai e sua mãe, não. Nem se conheceram. Nem se conheceram, exatamente. Então, a teoria dos universos paralelos, ela diz que há inúmeras possibilidades, há inúmeros mundos possíveis paralelamente a isso. Porque lá na hora da grande explosão do Big Bang, ali pode ser que universos paralelos tenham se originado. Guerra de mundo. Tá, pô, Esses universos são próximos um ao outro, mas esse universo gera uma história evolutiva. Nessa história evolutiva, e esse algumas coisas podem ter mudado. Esse universo paralelo. Alguns detalhes. Então, cada universo paralelo, um detalhe diferente pode ter ocorrido. Então, tem universo paralelo onde você vai ser médico, outro você vai ser mendigo. Professor, tem animal de estimação? Tem animal de estimação? Eu tenho um coelho. Então foi, vamos passear, o cachorro, o cão do canto. Você vai na frente com o coelho, na frente do canto. Então, essa é a teoria da substância do acidente. Do horário. Foi até